Fala galera, Danilo aqui, hoje em ritmo de feriado e tô com a presença aí de nada mais, nada menos que nosso grande mestre aí do LPO, nosso maior representante do Brasil, Fernando Reis. Boa noite aí, Fernando. Boa noite, Danilo. Valeu, meu irmão. Obrigado aí por estar batendo esse papo. Obrigado eu aí por ter comparecido aí, ter aceito o convite, mesmo aí na correria que você está aqui, você abriu um espacinho para nós, fico agradecido aí, viu? Tamo junto, mano. Mestre, para iniciar, gostaria de perguntar, porque o que acontece, vou dar um exemplo meu. Eu já conheci a ULPO vendo das Olimpíadas, só que, tipo, eu nem, na época, assim, nem fazia ideia de por onde começar, né? Então, como que foi, assim, que você descobriu o LPO na época? Bom, eu conheci o LPO quando era criancinha, mano. Eu fui muito abençoado, digamos assim. Eu fazia judô. Sim. Eu comecei, meu primeiro esporte foi judô. Eu comecei aos 7 anos de idade. Eu treinava na escola do Rogério Sampaio, em Santos, no Canal 1. Daí, quando a gente se mudou para São Paulo, no caso, meus pais se mudaram, eu vim junto com eles. Eu comecei a treinar levantamento de peso no Esporte Clube Pinheiros como preparação física para o judô. Na época, meu irmão mais velho também treinava. Meu irmão é educador físico, né? Conhecido no meio como Coach Horácio. E eu comecei a treinar com ele para fazer a preparação física para o judô. Acabei me identificando com a modalidade. Eu também não sabia o que era, né? Eu lembro só que na época meu pai fazia básico, que é supino, terra e agachamento, para quem não conhece. E ele me colocou na modalidade. Falou: você vai fazer isso com preparação física, vai te ajudar na luta. Eu comecei a utilizar, comecei a me desenvolver e pegar gosto pela coisa, comecei a competir e uma coisa foi puxando a outra e comecei a ganhar campeonatos nacionais, campeonatos regionais, classifiquei para o Pan-Americano Sub-15, fui campeão, quebrei os recordes e fui me desenvolvendo dentro da modalidade até hoje. Nesse meio tempo, você largou de mão o judô, viu que era o melhor caminho, o LPO? Larguei de mão de judô, comecei a só me dedicar ao LPO, né? Porque chega um ponto que você não consegue levar as duas modalidades, você precisa realmente focar. E eu, logo de começo, foquei no LPO e fiquei 100% só treinando e me dedicando. Não sabia ainda, como era moleque, eu não sabia da dimensão do esporte, não sabia muito das regras, eu fui aprendendo ao longo do caminho, porque até nessa época não tinha muita informação em relação a treinamento, em relação a ainda mais treinamento de criança, né, pré-adolescente. Isso a gente foi descobrindo ao longo do tempo, onde eu fui me desenvolvendo, aprendendo novos métodos de treinamento e assim a gente começou a ganhar alguns campeonatos, alguns torneios e eu comecei a me destacar na modalidade. Show. Tive a oportunidade, né, de trabalhar com o Horácio lá na CrossFit SP durante algum tempo. E aí eu queria te perguntar se desde o início já ele começou a ser o seu preparador, assim, ou se teve outra pessoa que iniciou e como que ele também conheceu, né, o LPO, foi nessa mesma época? Nessa mesma época, o nosso primeiro treinador se chama Edmilson Dantas. O Edmilson ele foi atleta de levantamento de peso, também já tinha competido nas Olimpíadas, e ele que fez a minha iniciação na modalidade. E o meu irmão, na época, também treinava com ele. Então, eu ia e a gente treinava junto. Quem era, na época, o treinador do Esporte Clube Pinheiros era o Dimas, né, o Edmilson Dantas, e foi através dele que a gente aprendeu as técnicas de levantamento de peso olímpico. Então, e desde o começo, meu irmão começou a estudar. No caso, quando ele tinha uns 17, 18 anos, ele sofreu um acidente de moto, acabou fraturando o fêmur e ele não pôde mais treinar e competir. Então, ele começou a estudar mais e foi para a área de treinador e eu continuei como atleta. Show. E nessa época, além do Clube Pinheiros, quais outros locais assim que dava LPO na época? Na época tinha o Clube Pinheiros, tinha o Clube Palmeiras, tinha o Clube Hebraica, tinha
o Sparta de Santos tinha, em Minas Gerais, em Viçosa, era um polo muito forte, onde muitos atletas treinavam lá também. Eram clubes e regiões que foram desenvolvendo a modalidade. Infelizmente, hoje não tem mais nem no Clube Palmeiras, nem no Clube Hebraica, e eu não sei o Sparta de Santos, eu não tenho certeza, mas esses polos foram acabando ao longo do tempo. Entendi. Então eram mais clubes então que fazia a prática, não era uma academia como é hoje, né, que você pratica uma CrossFit, ou tem a academia própria de LPO, mas sem ter ligação com o clube. Exatamente. Antigamente não tinha, era impossível, era muito difícil você achar um local para treinar. Hoje em dia, qualquer CrossFit que você vai, você dispõe do material para fazer o LPO. Isso foi excelente, né? Que o CrossFit trouxe a popularização da modalidade, né? Então, qualquer cidade, por exemplo, eu vou viajar para qualquer cidade do Brasil, vai ter uma CrossFit lá, e eu sei que vai ter uma barra livre que eu posso treinar. Antigamente, isso não, a gente não tinha esse acesso. É exatamente nesse assunto que eu queria treinar, porque além de a parte assim de facilitar o treinamento, de tornar ele mainstream, de pessoas verem que dá para ser praticado, independente de idade, de sexo, etc. Também financeiramente você viu essa melhora, a parte de difusão do esporte, etc. Acredito que você tenha começado a dar bem mais cursos por conta da galera, da demanda que começou a abrir, né? Como que você vê essa evolução no mercado? Essa evolução foi fantástica, né? O CrossFit ele trouxe luz para a modalidade, né? Ele fez com que as pessoas normais conseguissem treinar e entender a modalidade, né? Então hoje todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é um snatch, todo mundo sabe o que é um clean and jerk. Eu lembro quando eu era moleque, quando eu treinava, eu falava, pô, eu faço levantamento de peso olímpico. Todo mundo perguntava, pô, quanto é que você faz supino? Então as pessoas não tinham a mínima ideia do que se trata o levantamento de peso olímpico. E hoje em dia todo mundo conhece isso graças ao CrossFit, né? O CrossFit trouxe luz à modalidade, trouxe visibilidade, trouxe vários adeptos, mas com uma visão, na minha parte, uma visão um pouco crítica. As pessoas que controlam, que tomam conta do levantamento de peso olímpico, tanto no Brasil quanto no mundo, não souberam aproveitar e fazer uma aliança com essa modalidade que ajudou tanto o levantamento de peso. Nos Estados Unidos, eu sei por experiência própria que a Federação Americana fez uma aliança junto com o CrossFit, o que ajudou a desenvolver muito a modalidade. Infelizmente, aqui no Brasil, de maneira institucional, né, no caso da confederação, eles não aproveitaram esse gancho para massificar a modalidade. Então, a modalidade em si, dos atletas profissionais, os atletas que treinam que vivem do esporte, ainda é muito pequeno. Então, não houve um aproveitamento bom desse boom que o CrossFit trouxe para a modalidade. Mas, para mim, particularmente, foi excelente, que realmente as pessoas, todo mundo hoje me conhece, por causa da modalidade de levantamento de peso olímpico, e todas as pessoas que praticam CrossFit têm um carinho e um respeito muito grande pelo meu trabalho. Boa. E, mestre, quanto tempo levou assim desde que você iniciou até você chegar assim nas competições de alto nível? Quanto tempo assim que demorou até você chegar nessas competições? Meu primeiro campeonato internacional foi com 15 anos de idade, foi o Pan-Americano Sub-15 em Querétaro, no México, onde eu fui campeão pan-americano Sub-15. O primeiro campeonato mundial juvenil que eu participei foi em 2018, em Cali, na Colômbia. E a primeira medalha que me colocou no cenário mundial, realmente que eu fui respeitado, foi a medalha de mundial juvenil, que foi em 2010 na Bulgária. Então, a partir dessa medalha, que a gente colocou o nome do Brasil no cenário mundial, porque era muito comum a gente chegar no campeonato mundial e as pessoas dos outros países, né, dos países elite da modalidade, olharem o Brasil no quadro lá e darem risada, né? Eles não acreditavam no nosso potencial. E em 2010, quando a gente conseguiu essa medalha de mundial juvenil, a gente colocou o Brasil no cenário mundial, e a partir desse momento a gente começou a ser respeitado em todos os eventos. Eu ia participar dos eventos, as pessoas já sabiam quem eu era, já sabia que eu estava representando o meu país e já sabia que a gente vinha para brigar diretamente pela medalha. E como que foi a transição, mestre, do juvenil para o adulto?
Você sentiu a diferença assim ou já chegou quebrando tudo, já conquistando grandes colocações? Pô, essa é uma pergunta fantástica, Danilão. Realmente, a diferença do juvenil para o adulto é bem grande. Sim. Mas, para mim, foi bem gradativa, onde eu demorei para chegar, ficar entre os 5 primeiros melhores do mundo. Eu peguei a minha medalha de Mundial Juvenil em 2010, então, aos 20 anos de idade, eu peguei essa medalha, e eu só vim pegar a minha medalha de Mundial Adulto em 2018. Então, 8 anos depois, Show. eu consegui pegar essa medalha. Em 2017, eu fiquei em quarto, e em 2016 eu fiquei em quinto nos Jogos Olímpicos, então eu já estava brigando, já estava arrastando para pegar essa medalha de Mundial Adulto, mas demorou aí uns 5, 6 anos de trabalho duro para conseguir fazer essa transição de juvenil para adulto. E isso, para mim, foi de uma maneira muito natural, porque eu digo isso, os atletas que são juvenis e que são de grandes expressões, geralmente eles não despontam no adulto, porque isso significa que eles queimaram etapas. Então, o cara juvenil é muito bom, reposição mundial, ganhou tudo. Aí você fala, pô, esse cara no adulto vai vir passando o carro em geral. E isso geralmente não acontece, porque os atletas não conseguem sustentar esse alto nível por tanto tempo. Então, tem um desgaste corporal muito grande, desgaste físico muito grande, e geralmente esses atletas ficam no meio do caminho. Então, para mim, foi de uma maneira gradativa, eu consegui chegar aí, depois de 6, 7 anos, pegar essa medalha de mundial adulto, que foi um marco na nossa história. Sim. E quando antigamente você tinha uma academia aqui no Brasil, né? E aí eu lembro que na época teve uns atritos com a federação, e você acabou indo lá para fora, né? Caso você não queira falar sobre esses atritos, tranquilo, mas explica um pouquinho para nós aí como que foi essa transição de sair daqui do país e ir lá para os Estados Unidos. Eu sempre fui muito, como eu posso dizer, eu sempre fui muito profissional em tudo que eu falo, tudo que eu faço, né? Eu sempre fui muito profissional dentro da modalidade. E eu sempre vi que a confederação eles deixam a desejar em vários aspectos, porque a gente é muito comum a gente criticar o nosso país, falar, pô, Brasil isso, Brasil aquilo. Na verdade não, na verdade o Brasil é um tremendo país, irmão. A gente tem todas as condições aqui. Só que o que falta realmente é um pouco de gestão, um pouco de organização, um pouco de boa vontade dos gestores. Então, eu sempre Sim. tive um atrito muito grande a partir do momento que eu comecei a me desenvolver na modalidade e trazer resultado. Eu comecei a cobrar. Falei, e aí, como é que é? Eu estou aqui fazendo a minha parte, vocês estão fazendo a de vocês? Então, Uhum. esse atrito foi aumentando cada vez mais, até que chegou um ponto que eu falei, quer saber, eu não vou ficar dependendo de vocês, eu vou trilhar meu caminho assim como eu sempre fiz. Mas desde dessa época eu sempre fui boicotado, os caras sempre correndo atrás de mim, sempre tentaram prejudicar e fizeram de tudo para me prejudicar a vida inteira. Mas eu sempre fiz o meu corre, sempre me desenvolvi para conseguir pegar tanto o melhor resultado para mim quanto para o meu país. Pelo que eu entendi, então você fazia tudo, mas quando você conquistava algo, eles também recebiam os louros por trás, sendo que não fizeram nada, né? Exatamente isso, exatamente isso. Então, eu sempre Entendi. trouxe resultado para o país e eu lembro muito bem que em 2016 a gente não tinha, a seleção não tinha onde treinar e a seleção Sim. inteira foi para minha academia. Pô, eu não recebo nenhum subsídio do governo para ter a seleção na minha academia e, pô, você tem um gasto, para mim é um prazer muito grande, mas ao mesmo tempo que a academia a gente atende pessoas normais, né? Então, tem um Sim. conflito natural que é de atleta e de pessoas normais que estão pagando para treinar. E eu bati muito forte, falei, pô, vocês estão de brincadeira, eu estou aqui, a gente tem alguns meses aí para os Jogos Olímpicos, eu tenho a seleção interna na minha academia, sendo que eu não recebo absolutamente nada do governo. Isso foi em 2016. Então foi uma briga muito grande, uma briga política que se estendeu e os caras sempre atrás de mim tentando me prejudicar. E como que foi essa transição para os Estados Unidos, mestre? Você se adaptou bem? Como que tá lá? Pô, eu me adaptei muito bem. Para mim foi realmente algo, como eu posso dizer, foi eu cresci tanto na carreira esportista como eu cresci profissionalmente, pessoalmente, porque você tem outros desafios na vida, né? Que você quando você muda para um país e em termos gerais, em termos de logística, adaptação,
o melhor local para treinar, como que você vai tocar a sua vida. Então, isso eu aprendi muito. Ter ido para os Estados Unidos, hoje eu moro lá, já tem mais de 5 anos que eu já sou residente permanente, e foi graças a essa mudança, realmente esse desafio, que eu cresci, tanto na minha carreira esportiva quanto na minha carreira pessoal. Eu sou muito, muito grato por ter feito essa mudança, eu sou muito feliz, digamos assim, né, por estar morando em outro país e ter crescido não só profissionalmente, mas como pessoa eu evolui bastante. Sim. Aproveitando que você citou 2016, mestre, lá nas Olimpíadas, o Horácio, um pouco antes assim, da competição, ele tinha comentado que você já estava com uma lesão, né, no peitoral. E mesmo assim você competiu e conseguiu um bom resultado. Desde lá você veio brigando aí com essa lesão, e como que foi aí a recuperação, como que foi competir com essa lesão aí? Conta um pouquinho para nós aí como foi essa situação. Eu tive 2 lesões que foram mais graves assim na minha carreira. Não, na verdade foram 3. 2 foram antes de 2016, antes das Olimpíadas. Uma, eu fiz 200 quilos de snatch no evento teste, só que eles montaram a plataforma errada e a plataforma cedeu quando eu estava com peso acima da cabeça. Então, eu acabei rompendo 50% do cotovelo direito. Daí eu fiz um tratamento que chama PRP, onde eles tiram sangue e pegam as vitaminas e os minerais e aplicam justamente na parte da lesão. Consegui me reabilitar, e quando eu estava fazendo reabilitação, um fortalecimento de cintura escapular, eu estava fazendo paralela e eu rompi 100% o peitoral menor. Isso foi 2 meses e meio antes das Olimpíadas, então foi meio na reta final. Novamente eu fiz o tratamento com PRP, consegui me reabilitar de maneira bem rápida e a gente conseguiu competir nas Olimpíadas e fazer uma boa performance. Obviamente que não foi o melhor dos mundos, né? Porque eu estava, em 2 meses atrás, eu tinha rompido 100% o peitoral, então eu estava me adaptando a como levantar tanto peso acima da cabeça novamente. Mas foi bem gratificante. As Olimpíadas no Rio foi fantástico para mim, foi uma experiência bem legal. Eu tive o país inteiro torcendo por mim, eu estou acostumado a competir Estados Unidos e Europa, então a gente nunca tinha torcido a nosso favor. Foi a primeira vez na vida que eu tive todo mundo gritando meu nome, todo mundo falando, me apoiando, então foi um momento memorável que eu vou levar para o resto da minha vida. Com certeza, deve ter sido único, né? E após, assim, as Olimpíadas, você teve que fazer mais algum procedimento ou recuperou totalmente antes da competição? Não, eu não recuperar totalmente, eu só recupero se eu fizer uma cirurgia, porque rompeu todas as fibras. Então eu tenho um buraco aqui no peito, onde eu Até tenho hoje, então, ainda está ruim. Rompeu completamente. Então eu tenho uma falta de sensibilidade no braço esquerdo. Para eu realmente reabilitar, eu tenho que fazer a cirurgia para colocar novamente as fibras no lugar. Não fiz, porque continuei treinando, continuei no circuito, continuei competindo. E a minha outra lesão que foi mais grave foi em 2018, que eu tive que fazer a reconstrução do tendão quadricipital da perna esquerda, do joelho esquerdo, que eu também rompi em 2014, e essa lesão foi progredindo até que chegou num ponto que estava muito grave. E o médico, o Dr. Caio Delia, falou: Fernando, se você romper 100%, o seu quadríceps inteiro vai estourar e vai subir para o seu quadril. Ele falou: daí você acabou a sua carreira. Então eu fui para o campeonato de 2018, a gente conseguiu pegar essa medalha e logo na sequência eu voltei para fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia, fizemos o processo de reabilitação super rápido, consegui voltar a competir em alta performance, consegui render nas competições que eu tinha que render. E aí, mestre, teve esse episódio, né? Todo mundo estava preocupado, mas você conseguiu treinar a tempo. Não sei como que estava, assim, se estava no ápice da sua performance e tal, até as Olimpíadas passadas. E aí teve o episódio aí do doping. Eu acho que você chegou a fazer um comunicado e tal, mas você não chegou assim nenhuma mídia especializada assim para comentar sobre assuntos. Queria que você comentasse um pouquinho aí sobre
o episódio, como que você recebeu a notícia? Ficou muito chateado, assim, decepcionado? Como que foi a situação? Pô, eu fiquei muito surpreso, né, pela notícia, porque eu sou um dos atletas mais testados do mundo. Aí, nos últimos 2 anos, eu fiz 65 exames antidoping do mundo inteiro. E na preparação Sim. que eu estava fazendo aqui no Brasil, os caras chama da ABCD, Agência Brasileira de Antidopagem, fizeram 5 exames antidoping em uma semana, que é um absurdo. Me pegaram 2 vezes dormindo às 4h30 da manhã no meu hotel e falaram que minha variação de hormônio de crescimento estava maior do que a taxa permitida. A taxa permitida é de 20% e a minha está em 25%. E a partir disso teve uma suspeita de exame de doping. Só que eles agiram de uma maneira muito... eu não sei qual foi exatamente o motivo pelo qual que eles agiram dessa forma. Eu tenho minha linha de raciocínio, mas ainda tem muita coisa acontecendo. Isso aconteceu, eu não lembro a data exata quando eu fui testado. Eu sei que eles seguraram para 2 semanas antes dos Jogos Olímpicos, onde eu estava indo para os Estados Unidos para ir para Tóquio. E eles soltaram primeiro na mídia. Eu não fui notificado oficialmente. Foi primeiro a mídia, onde começou a sair a notícia, no Terra, não sei, saiu nos sites de notícia. Daí começaram a me ligar e logo em seguida eu recebi um e-mail com a notificação. Ou seja, eu nem fui notificado oficialmente. Alguém soltou antes, de maneira proposital, para realmente fazer algo por trás para me prejudicar. E de acordo com o processo, eu não sabia disso, o advogado me explicou, que quando existe uma suspeita de doping, existe a amostra A e a amostra B. Enquanto está correndo essa amostra A e a amostra B, isso corre sob sigilo. E em momento nenhum isso aconteceu comigo. Eles soltaram na mídia justamente para danificar, acho que, minha imagem, para não ter nenhum tipo de chance de competir nas Olimpíadas, porque todos sabiam que eu estava para pegar medalha, todos. Isso não era segredo para ninguém. Eu estava treinando para pegar medalha, então foi algo bem peculiar que aconteceu comigo. Não sei exatamente todos os detalhes, mas ainda o processo está correndo, ainda tem algumas coisas que estão para se desenrolar, mas foi uma bela de uma sacanagem, digamos assim, porque eu faço teste no mundo inteiro, nunca tive problema nenhum. Eu vim fazer teste aqui no Brasil e isso aconteceu comigo. Logo em seguida, quando aconteceu isso, o meu advogado, que é o Dr. Marcelo Franklin, ele me instruiu, ele deixou à disposição, tinha alguns médicos, e um dos médicos falou, Fernando, você tem que fazer esse exame, que é um exame de uma ressonância magnética do cérebro, para ver se você tem algum tipo de desvio, algum tipo de adenoma. E no meu saíram em 2 laboratórios diferentes que eu fiz, um adenoma na glândula pituitária, bem do lado esquerdo, na parte frontal. Sim. E essa glândula ela é responsável pela produção justamente de GH, de hormônio de crescimento, o que justifica essa variação que eles valiam de 20%, o meu está em 25%. Isso Sim. Foi detalhado, todos os médicos fizeram laudo, mandaram para a ABCD e eles não acataram. Inclusive, foi uma briga danada, isso algumas semanas antes das Olimpíadas, uma semana antes de acontecer a competição. Eu lembro muito bem que o Comitê Olímpico, os caras estavam falando, vamos, vem para cá, que você vai pegar essa medalha, vai dar certo. E do outro lado, os caras puxando a corda, falando, não, você não vai competir, enfim. Então, foi uma briga muito grande aí, tem muita coisa por trás, que ainda eu não entendo todos os detalhes, eu tenho a minha linha de raciocínio, mas eu prefiro esperar todo o processo correr. Não precisa falar nada, mas tipo assim, pelo histórico que vocês já tinham tretado no passado, eu acho que fica subentendido, né? Mas não precisa falar nada, senão não se queima. É exatamente isso. Para bom entendedor, meia palavra basta. Exato. E, mestre, você hoje pode voltar a competir ou ainda, por conta desse processo, você está proibido de competir? Eu já tinha planejado já me aposentar depois das Olimpíadas. Isso já estava planejado já há tempo já. São 21 anos treinando, 21 anos competindo, então isso já estava já nos meus planos. Obviamente, com isso aconteceu, foi uma tremenda sacanagem,
que infelizmente não deixou eu me aposentar da maneira que eu queria. Mas eu, para mim, já tenho na minha cabeça que eu já ia me aposentar, tanto que eu tenho, dia 18, agora uma entrevista com o pessoal da Band, onde eu vou anunciar de maneira formal a minha aposentadoria. E até, inclusive, saiu uma reportagem que foi financiada pelo pessoal que eu já sei que financiaram essa reportagem, falando que eu pedi para sair, como se eu tivesse que pedir para alguma coisa. Em momento nenhum eu preciso pedir para absolutamente nada, eu sempre representei o meu país e coloquei meu país no lugar mais alto do pódio. Então, houve aí uma tentativa, né, frustrada, de como se fosse assassinato de reputação, mas isso não deu certo, porque, porra, eu sou um cara respeitado em todos os cantos, todo mundo gosta muito de mim, e isso mostra aí nos eventos que a gente está participando, nos cursos que eu estou fazendo, que a galera, porra, tem o suporte de 1000% de todo mundo. Então, só mostra realmente que tem quem está fazendo isso está completamente errado. Me pegou de surpresa, hein, mestre? Eu fiquei até triste aí que você falou que vai se aposentar e tal. Pô, queria ainda, acho que você ainda tinha lenha para queimar, mas a sua decisão é que vale, né, mestre? Tamo junto. E comenta um pouquinho para nós, mestre. Agora você veio aqui para o Brasil para estar ministrando algumas palestras, etc. Conta um pouquinho aí o que está rolando. A gente tem aqui no Brasil o meu curso de formação, que é o curso de formação de treinadores, onde são 4 níveis, né? O nível 1, que é o F-Race Weightlifting Level 1, a gente ensina as pessoas a iniciarem na modalidade, a entenderem um pouquinho do histórico da modalidade. A gente fornece ferramentas para que você consiga fazer a iniciação da maneira mais segura possível. No nível 2, que é o F-Race Weightlifting Level 2, a gente faz uma estruturação dessas ferramentas, onde as pessoas aprendem a fazer a periodização, planificação, como estruturar o seu treinamento e como formar um atleta. E no nível 3, que é o F-Race Weightlifting Level 3, a gente faz um campeonato com tudo oficial, com o melhor material, para que os participantes entendam como funciona o campeonato, para conseguir levar o campeonato para cidades diferentes. E dessa maneira a gente consegue massificar a modalidade. E o F-Race Weightlifting Level 4, que é a formação final, que é na Rússia, onde a gente passa 10 dias fazendo um camp de treinamento, onde os professores treinam o treinamento com os melhores técnicos do mundo, e é realmente uma experiência única. Infelizmente, ano passado a gente não conseguiu fazer o 4 novamente por causa da pandemia, que está tudo fechado, e a Rússia está para abrir agora no final do ano. Então, a gente está aguardando para lançar a próxima data do F-Race Weightlifting Level 4. E agora a gente já teve os cursos aí, que foram mais de 300 participantes, e realmente tem sido um sucesso muito grande no país, graças ao CROSS, que muita gente que pratica, muitos são professores e educadores físicos que vêm aprender a técnica de levantamento de peso comigo e com os profissionais da área. Sim. E ainda está rolando esses cursos, né? Está rolando. Agora já rolaram 4 cursos, agora está faltando só 2, que vai ser em Balneário Camboriú. Vai rolar agora o Level 2 semana que vem, e no final do mês vai rolar o Level 3, que é um campeonato aberto também, o F-Race Weightlifting Level 3, e as inscrições se encerram essa semana para o campeonato. Esses campeonatos são transmitidos ao vivo, mestrão? A gente coloca ao vivo pelo Instagram, ou da F-Race ou da CrossFit que a gente está participando. Então, geralmente, se eu estou participando de alguma CrossFit filiada nossa, a gente joga na rede da CrossFit, ou a gente faz no meu Instagram da F-Race Weightlifting. Então, galera, você que aí nunca acompanhou o weightlifting, não sabe como que funciona, dá uma olhada aí, depois eu vou deixar na descrição aí o Instagram do mestre aí, do Fernando Reis, e aí acompanha lá quando estiver rolando, vocês conhecem a modalidade aí. E, mestre, pergunta que todo mundo quer fazer aí, mas tem algum segredo milenar aí para se ter um bom levantamento de peso olímpico? O segredo é ser forte de perna, tem que fazer muito agachamento. Existe um ditado que é muito famoso entre os pesistas, que é um levantador de peso sem perna é um levantador de peso sem alma. Então, eu costumo dizer muito nos meus cursos, se você não tem tempo para treinar, agacha. Se você está em dúvida o que você tem que fazer, agacha.
a perna é a alma do pesista, então tem que estar forte de perna, e a técnica, tanto a flexibilidade, a gente vai ajustando e vai melhorando, mas tem que estar forte de perna. Então, na dúvida, agacha. Aí, galera que é minha aluna, eu falo que 70% do LPO é perna e o resto é o membro superior. A galera insiste, os abraços, é perna, galera, é perna. E, mestrão, outra pergunta aí também, já aproveitando que a gente está falando sobre hook grip, mestrão. Muita gente fala, não, meu dedo dói. É importante ou não é, mestrão? Porra, não, é essencial. Não existe um pesista no mundo que levante sem um hook grip. Que doer, dói, mas a vida é assim, a vida não é moleza. Exato. Tem que se adaptar. Obviamente, se você estiver treinando, fazendo muita puxada pesada, usa o puxador, deixa a mão descansar um pouco. Mas os movimentos clássicos, snatch, clean and jerk, na mão, hook grip, dedo para dentro, vai doer e vamos embora. Aí, galera, não sou eu que estou falando, agora é o Fernando Reis, 6 que lutem aí. Mestrão, tem alguma coisa aí que eu não falei que você gostaria de falar? Acho que não. Danilão, para mim é só agradecer aí a conversa, agradecer o papo, agradecer o carinho, agradecer o respeito, e com certeza esse ano muitas pessoas passaram por muitos momentos difíceis, né? E o que eu quero compartilhar é que muitas vezes a gente passa por algumas situações que a gente julga ser um problema grave. E, na verdade, não é. Eu tive esse caso do doping, onde realmente foi um baque para mim, mas, porra, fazendo um balance da minha vida, eu sou um campeão, eu sou um ganhador, e isso, na verdade, é só uma situação. Assim como muitas vezes a gente fala, pô, esse é um problema muito grave. Não é um problema muito grave. Então, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma incerteza, tente olhar por um prisma diferente. Um problema muito grave é uma doença irreversível, uma lesão muito grave, mas a maioria dos problemas que a gente enfrenta são situações. Essas situações são passageiras. É acordando todo dia, indo para a luta todo dia, que a gente vai passar por cima dessas dificuldades e seguindo sempre para frente. O caminho é para frente, nunca para trás. Isso aí, mestrão, show. Mestre, queria agradecer aí a presença aí, pô, sou fã do seu trabalho, essa parada aí do doping aí não diminui nada aí sua imagem, pelo contrário aí, continuo sendo Obrigado, fã. Milão. E acredito que nosso país também tem bastante orgulho aí do que você fez pela gente, viu? Gostaria de agradecer, mandar um abraço pro Horácio. Vamos mandar. Tamo junto. Espero um dia aí conhecê-lo pessoalmente, viu, mestrão? Tamo junto, Danilão. Muito obrigado, Tamo junto. Abração, viu, mestre? Boa noite aí para você.